Tudo pronto para domingo, mas hoje ainda tem domingo. Vem aí as últimas notícias. Sozinho. 89. O segundo gol do PS domingo que vem nos Estados Unidos. E este Mundial promete pelo menos 35 pilotos em 19 equipes. A briga, uma briga boa para saber quem é o melhor. Tudo indica que está entre Ayrton Senna e Alain Prost. Só que este ano cada um numa equipe. Os dois são adversários às claras. É McLaren contra Ferrari. E a temporada de 90 é aberta ainda no calor das confusões do ano passado. Parecia até o nosso futebol. Foi parar tudo no tapetão do automobilismo em Paris. E a questão central era o comportamento de Ayrton Senna nas pistas. Nosso campeão de 88, segundo os cartolas, era uma ameaça aos outros pilotos com seu estilo agressivo e vencedor de comandar a máquina. As acusações. No Grande Prêmio da Itália, em 88, a 2 voltas do final, Senna bate no retardatário Jean-Louis Schlesser. Roda e fica fora da prova. GP do Brasil, 89. Senna lidera entre Berger e Patrese. Bate todo mundo. A federação acusa Senna. Senna tem problemas de câmbio no GP da França. Leva o carro para o lado esquerdo da pista. É acusado de manobra perigosa. Nigel Mansell, já eliminado na prova no GP de Portugal, insiste em passar Senna. Os dois batem, mas a FIA acusa Senna. Finalmente, GP do Japão, em jogo o título. Prost e Senna se entalam na tentativa de Senna tomar a ponta. Senna volta à prova depois de empurrado e por fora da pista. Senna chega na frente, mas é desclassificado, multado em $100 mil. Alain Prost, assim, foi campeão do mundo por antecipação. A Federação Internacional, sob o comando do francês Jean-Marie Balestre, pune Senna mais ainda. Suspensão por 6 meses. Senna reclama. As palavras, como você define o caráter de Alain Prost? Um homem que não aceitou, num certo momento, que alguém era melhor do que ele. E reagiu de uma forma altamente destrutiva, como profissional e como homem, dentro da Fórmula 1, com relação a mim e com relação a ele mesmo. No final de tudo isso, quem mais vai sair perdendo com toda essa destruição, tendo ganho o campeonato ou não, vai ser ele mesmo. A McLaren reclama. Para o diretor da McLaren, a FISA não está jogando limpo e a interpretação das regras está sendo feita segundo 2 pesos e 2 medidas. Estava todo mundo de férias. Alain Prost esquiava na neve suíça, sempre com o querido número 1. Senna passeava de lancha em Angra, sempre às voltas com o câmbio, mas risonho, tranquilo. Prost jogava uma peladinha em recinto fechado. Senna lançava uma campanha para a limpeza das praias, pilotando um tatuizão. Eu tive umas férias longas, mas elas não foram ideais devido ao problema todo que a gente teve. Mas eu acho que são coisas que acontecem. Uma saída de pista, uma rodada, são coisas que acontecem. Foram erros meus, não de Silverstone. De Silverstone foi um outro problema, mas em Portugal foram erros meus e, como eu disse, quem sabe ali eu já esgotei minha cota por esse ano aqui. Mas a FISA não descansava. Atingido pelas queixas da McLaren e de Senna, Balestre ameaçava deixar fora do campeonato deste ano a equipe que venceu 5 dos 10 títulos da última década e caçar a superlicença de Senna. Só no dia 17 de fevereiro tudo ficou numa boa.
Depois de quase 2 meses de disse-me-disse, eu sou mais eu e etc., a lista dos concorrentes ao título de 90 foi divulgada. Carro 27 McLaren Honda, piloto Ayrton Senna. A sombra do tapetão vai-se embora, os cartolas saem das manchetes. O campeonato vem aí. O que interessa agora é saber quem é o melhor. Quem marcou mais pontos no Mundial de Fórmula 1? O líder disparado é o francês Alain Prost, com 592 pontos e meio em 153 provas. Em média, 3,87 pontos por prova. Prost, domingo que vem, em Phoenix, pode passar a barreira inédita de 600 pontos. Depois dele, ainda nas pistas, vem Nelson Piquet, com 415 pontos em 172 grandes prêmios. Média de 2,41 pontos por GP. Ayrton Senna, com 317 pontos em 94 provas, é terceiro em números absolutos, mas tem a segunda média, 3,37. As maiores médias de pontos por prova não são deles, não. Juan Manuel Fangio fazia 5,44 pontos por prova e Giuseppe Farina 3,89. Com um detalhe, no tempo deles, na década de 50, eram só 8 para o primeiro colocado. Prost é o terceiro, 3,87. Jim Clark, o quarto, 3,81. Jack Stewart, o quinto, 3,64. E Ayrton Senna, o sexto, com 3,37 pontos por GP em média. E para decidir quem é o melhor, cada um tem a sua maneira de encarar o próprio esporte, seu jeito de lutar. Não quero procurar muito a vitória, porque para vencer o campeonato do mundo, e esse é o meu objetivo, o objetivo da Ferrari, é preciso somar pontos. O que é o limite? Aliás, quais são os limites? Cada piloto tem um limite, cada piloto tem uma forma de encarar este limite pessoal, entregar-se a ele, trabalhar calmamente ou tentar ir além, levar o seu próprio limite além da fronteira do medo. Mas o medo é importante, porque ele estabelece realmente os seus próprios limites, onde é como um tipo de preservação própria. Então, eu acho que o fator medo é importante em cada pessoa, não só num piloto de corridas, em cada pessoa, como um sentido de se preservar. Afinal, a Fórmula 1 é mesmo perigosa, mas mata menos do que parece. Ao longo de 40 anos, 484 grandes prêmios, em 28 corridas a morte esteve presente. Uma em cada 18 provas, 7 vezes em treinos, 21 na própria corrida. Morreram 53 pessoas, das quais 25 eram pilotos. E preste atenção, o último acidente fatal foi no Grande Prêmio do Canadá, em 1982. O italiano Riccardo Paletti. Mas é importante notar, o piloto tem um limite técnico e um íntimo, mas os dois podem esbarrar no limite da máquina. Uma prova de que o carro muitas vezes é o limite. Nelson Piquet, tricampeão do mundo, com um carro igual ao de Satoru Nakajima. Nos treinos para o Grande Prêmio do Japão de 1988, os dois fizeram rigorosamente o mesmo tempo. 1 minuto, 43 segundos, 693 milésimos de segundo. As duas Lotus e seus motores Honda V6 Turbo eram iguaizinhas. É claro que o limite de Piquet é a vitória. De Nakajima não se sabe, mas o daquelas Lotus era esse, 1:43.693. Eu acho que quem corre, quem pilota, está sempre andando no limite e está sempre exposto a dar uma rodada ou até uma batida. E do alto dos seus quase 200 grandes prêmios, 14 anos de Fórmula 1, Riccardo Patrese é categórico. Temos que ver o estado dos outros, não podemos ser muito valentes, mas no final conta mesmo é quem é mais corajoso. Conta sempre quem é più bravo. Prost, Senna, Piquet, não é um duelo, é um trielo. Veja só.
tudo isto pode mudar este ano. Prost marcou pontos em 95 dos seus 153 GPs, ou seja, em 62,09%. Senna pontuou em 52 dos seus 94 GPs, 55,32%. E Piquet pontuou em 80 dos seus 172 GPs, em 46,51% das provas. Como vai ficar em 90, hein? Outro trielo. Prost subiu ao pódio em 52,29% de seus GPs. Senna subiu em 45,74%. Piquet em 30,80%. Vai dar para mudar esta ordem em 90? Conheça a obra de arte que os inimigos número 1 e número 2, Prost e Mansell, vão pilotar. Benetton e Williams correm por fora e alguns milagres japoneses sobre 4 rodas. O inimigo, em 1990, o inimigo número 1 do torcedor brasileiro é o mesmo de muito tempo. Para o torcedor apaixonado, ele não é o número 1, é o inimigo número 1. Este pequeno francês de grandes recordes e vida tranquila veio do kart, passou pelas fórmulas inferiores e acabou virando tricampeão do mundo. Para tornar o clima de competição mais quente ainda, mudou de equipe. O seu parceiro agora é Nigel Mansell, rival de Piquet e Senna ao longo da história. E seu carro é outro. Não é um carro, é uma máquina que merece ser tratada no feminino. Na Itália, a festa já começou. A chegada de Prost e outros ex-McLaren, como Steve Nichols, foi coroada com o lançamento da 641, a estrela vermelha, uma Ferrari de corrida mesmo. Pulinhos nos boxes, aplausos para a primeira volta. E mais importante, números, tempos excelentes nos testes em Portugal e o testemunho de quem conhece. A vantagem desta Ferrari é que com muito mais cavalos, sua confiabilidade é grande. Tem pequenos problemas, pois não é perfeita, mas não tem nenhum ponto que vá mal. Para vencer o campeonato, não precisamos de um motor excelente ou de um chassi excepcional, mas de tudo junto. E o chassi é ótimo e o motor começa a ficar muito bom. Telai peggiore, bisogna di avere tutto insieme, il telai è molto buono, il motor comincia a essere molto buono. Nesses testes em Portugal, as Ferrari andaram aproximadamente 1,5 segundos à frente das McLaren. Você acha que terá tempo até o GP de Phoenix de tirar essa diferença? Não, eu acho que as Ferraris, na verdade, andaram 1 segundo à frente nossa, em pneus de classificação apenas. Pneus de corrida, acho que está bem próximo. E existe uma diferença nos pneus de classificação que eles usaram e os nossos, porque eles estavam com um modelo novo, que se demonstrou mais rápido, e nós não tínhamos, nós estávamos apenas com os pneus normais de classificação do ano passado. E além disso, a gente não sabe em que condições de classificação eles andaram. Nós andamos com o motor nas mesmas especificações de corrida, e quando se coloca o motor em especificação de classificação, ganha-se em torno de meio segundo ou mais. Então, é imprevisível comparação. A animação de Prost com a sua máquina vermelha vai mais longe. Não leva fé nos adversários mais próximos. A Williams lançou com grande estilo os carros que Ricardo Patrese e Thierry Boutsen trarão este ano. As modificações não são tão revolucionárias, mas o carro já vinha crescendo no final da última temporada e Patrese não tem a menor dúvida quanto à sua competitividade. O equipamento é muito bom, muito válido e se pode até pensar num grande resultado. Não é fácil porque é uma fortíssima concorrência. Precisamos ver o que rendeu nosso trabalho no inverno para superarmos, sobretudo, a McLaren Honda, que foi líder nos 2 últimos campeonatos. Mas acho que temos boas possibilidades. Líder negli ultimi 2 campionati, però penso che ci siano delle buone possibilità. A Benetton não é de muito papo, mas de trabalho. Reestruturou a equipe para gastar menos dinheiro e ganhar mais corridas. Nossa marca é vencedora, só fica nestes carros se eles vencerem, decidiu Gilberto Benetton com seus executivos. Fora da pista trouxe John Barnard, criador das McLaren e das Ferrari. Os trunfos, na pista, são 2. O maior deles, Nelson Piquet ao volante, livre da Lotus que até a Honda abandonou. O outro, a combinação do motor Ford V8 e o desenvolvimento cada vez maior da sua nova suspensão ativa.
Me parece que a Williams e a Benetton, que trabalham muito na suspensão ativa, são uma vantagem para nós. É vantaggio per noi. Prost vai mais longe. Além de desprezar Williams e Benettons, decreta a estagnação da McLaren. Al momento, sembra che c'è sempre vantaggio per la McLaren. No momento ainda há uma vantagem para a McLaren, porque com um motor tão bom é sempre mais fácil. Mas o desenvolvimento será mais difícil, porque embora o Gerhard Berger seja um piloto veloz, não acredito que entenda muito da técnica. Portanto, não deve contribuir muito para a McLaren este ano. Realmente um piloto que conhece muito bem a técnica, só não può apportare troppo alla McLaren quest'anno. Neste clima cada vez mais competitivo, seja entre os carros, as equipes ou os pilotos, a competição dos gigantes do automobilismo é maior ainda. A tecnologia japonesa é excelente, mas seguramente não é imbatível. Marsh, Brabham, Coloni, Zaxpid, Arrows e Lola, todas têm japonês. A McLaren teve uma grande vantagem, ter o motor Honda nos últimos 2 anos. Com este motor tão potente era mais fácil vencer e mais fácil não trabalhar muito. Era più facile di vincere e di non lavorare troppo. De qualquer maneira, Senna tem, além de Prost, Mansell, a Ferrari, 2 Williams, 2 Benettons, alguns desafios pessoais daqueles de deixar o nome na história. Além da disputa do título, Ayrton Senna tem mais um monte de desafios pessoais na próxima temporada. Uns mais fáceis, outros muito difíceis. Senna tem 94 grandes prêmios e 42 pole positions. Em 90, ele pode superar a marca dos 100 grandes prêmios. Esta é fácil. E das 50 poles, esta já é mais difícil, hein? A pole position é, digamos assim, é a arte de guiar, uma arte pura de guiar, onde você dá o máximo de si por 60 segundos ou 90 segundos, onde seu coração vai a 180, 190 batidas por minuto, partindo de um estado de repouso de 80, e onde a carga de adrenalina é enorme. E o desafio de ir mais rápido que qualquer um, naqueles 90 segundos, onde o risco é elevado, o risco é grande, mas a precisão e o empenho é que determinam o resultado final. Um instante só, já estaremos em Phoenix, Arizona, nas ruas do Grande Prêmio dos Estados Unidos, o primeiro do ano. Primeira vez desde 1982, o Campeonato Mundial de Pilotos não vai começar no Brasil. Domingo que vem, a primeira prova do ano será em Phoenix, no Arizona. É quase como se a Fórmula 1 começasse o ano nas ruas de Indianápolis, pertinho do grande circuito oval. A 60 quilômetros de Phoenix, afinal, está o segundo circuito oval mais famoso dos Estados Unidos, onde correm, entre outros, os carros das Kart Race, kart com C. Isto é a sigla que identifica o grupo privado que promove as incríveis, super velozes, milionárias corridas do torneio que chamamos no Brasil de Fórmula Indy. Bem coisa de americano. Super carros, super pilotos, milhões de dólares num campeonato privado. Campeonato que o nosso Emerson Fittipaldi venceu espetacularmente em 89, dando a volta, digo mais, dando algumas milhares de voltas por cima. Essa é a principal diferença entre a Fórmula 1 e o que chamamos de Indy. Na Fórmula 1, campeonato mundial organizado pelas federações internacionais. Na Fórmula Indy, nas Kart Races, um tremendo torneio particular, ao melhor estilo americano. Como no beisebol e em outros esportes, o seu campeonato doméstico é chamado de Série Mundial. Por isso mesmo, entre outros motivos, a Fórmula 1 começa em 1990, exatamente em Phoenix, no meio do deserto do Arizona, para deixar as coisas bem claras.
deserto do Arizona, o homem venceu a natureza e construiu uma cidade, Phoenix. E dentro da cidade está o circuito de Phoenix, a prova que abre este ano a temporada de Fórmula 1. Aqui, 100 dias ao ano faz 40 graus à sombra. Ano passado foi a estreia do circuito. Vamos relembrar o traçado de Phoenix com Galvão Bueno. E nós vamos numa volta com Ivan Capelli. A câmera colocada no carro de Ivan Capelli. Aí você vai tomando contato. A reta, a grande reta, ela leva para um primeiro S. É uma reta bastante longa. As ruas são mais largas do que em Detroit, do que em Mônaco. Depois da reta, um segundo S, puxando à esquerda e direita. E aí uma parte outra vez de alta. Não chega a ser uma reta, mas uma curva de alta, onde se acelera fundo. Vai se buscar uma nova freada forte. Grande maioria das curvas feitas em segunda marcha. A outra reta, são 3 retas grandes. Aí o carro de Ivan Capelli, aí rasgando de novo pela Central Avenue da cidade de Phoenix, no Arizona. Outra reta, repare como é longa e como é larga, são 4 pistas. Mas esta largura, ela é até perigosa, porque cria uma impressão de possibilidade de ultrapassagem, mas a freada é muito dentro da curva. Para se retardar a freada, para tentar uma ultrapassagem, se bobear, acaba freando depois da curva. E aí vai para a área de escape. A não ser na força do motor, na disparidade de um motor para o outro, para tentar passar em uma dessas retas. Senão a freada, a manobra de ultrapassagem na freada, na entrada das curvas, fica muito difícil. Aí a curva que traz para a reta dos boxes. Daqui a uma semana, a corrida pra valer. É o circo da Fórmula 1 voltando. Está tudo aí. Você e o esporte espetacular a caminho de Phoenix para o novo Mundial. Você que já viu quanta coisa está em jogo neste campeonato, não pense que esquecemos o que acontece lá no fundo, no coração de cada torcedor. A bandeira no capacete, o hino no pódio. Pelo menos 2 vezes o país do piloto entra na dança. E a Inglaterra é o país com mais vitórias, contando com irlandeses e escoceses, é claro. 13 pilotos britânicos somam 131 vitórias, 10 títulos mundiais. Em segundo, a França, 65 vitórias de 10 pilotos, mas só 3 títulos, os 3 do Prost. Em terceiro, o Brasil, Zil, com 55 vitórias, de apenas 4 pilotos que conquistaram 6 títulos mundiais. Um detalhe, hein? Nossas vitórias são todas de 70 a 89. Mas já pensou se o Ayrton Senna tivesse mesmo sido o bicampeão do mundo? Se estivesse a caminho do tri, estaríamos todos vibrando, é claro, mas um pouco como o torcedor do Mike Tyson antes da última luta. Já pensou se o Tyson tivesse derrotado Buster Douglas nesta queda? O boxe tinha virado uma chatice, não é mesmo? O mesmo sujeito, ganhando todas, acaba perdendo a graça. Agora, com a derrota de Tyson, o boxe se animou, cresceu, se encheu de competição. Tyson e Douglas, Douglas e Holyfield, Holyfield e Tyson, e tome grandes lutas. Não se trata de consolar o torcedor do Senna, muito menos de justificar a confusão de 89. Uma coisa é certa. Se o Ayrton Senna desandasse a ganhar tudo, a Fórmula 1 só ia ficar animada para ele e seus torcedores. Temos que admitir uma coisa, o Campeonato Mundial de Pilotos de 90 começa muito mais animado, muito mais cheio de competição do que se esperava. O esporte, e aliás todo o resto também, não é só vencer. A emoção, a dedicação, o talento aparecem na competição, na luta para vencer. Tyson e Senna podem não ter gostado, certamente não gostaram, mas suas derrotas aumentaram as doses de competição, de emoção, do esporte em 90, ano de Copa. Competição que para nós, para Senna, para você, começa na disputa das poles, nos treinos. É exatamente no número de vitórias em grandes prêmios que a discussão entre as torcidas brasileiras vai aumentar. Alain Prost tem 39 vitórias. É o líder de todos os tempos. Só que depois dele, em atividade, estão empatados. Sabe quem? Em ordem alfabética, ó. Piquet, 20 vitórias. Senna, 20 vitórias. Se esta temporada é a do desempate, olho no Mansell. Lá vem ele na sua Ferrari, com 15 vitórias e pode passar os 2 brasileiros. Será que pode mesmo?
esse campeonato, de qualquer forma, vai ser um campeonato duro para todo mundo, inclusive para eles, muito competitivo, e agora cabe a gente acertar um novo carro na hora que interessa, sobretudo de Imola para frente, que é o único campeonato que começa a contar, e ir em frente à luta. Bom, até domingo que vem, então, até Phoenix, até o primeiro treino, quando já estaremos torcendo juntos por Senna, Piquet, Gugelmin e Moreno. Até lá, e não se esqueça, o Grande Prêmio dos Estados Unidos em Phoenix, no Arizona, domingo que vem, não é de manhã cedo não, tá? É às 6 horas da tarde, ao vivo, aqui na Globo. É claro, eu vou nessa. E você? Ora, vem comigo. Sumiu, foi embora mesmo, hein? Boa noite, até lá. Desde a largada. Reginaldo Leme de Jerez de la Fronteira, na Espanha, para o Globo Esporte. Você acompanha... Forte aqui na Espanha, Jerez de la Fronteira, o vento vai espalhando as nuvens e vai, por enquanto, afastando a possibilidade de chuva, mas ela ainda existe. Pilotos e equipes trabalharam muito, sexta, sábado e também já neste domingo, são 4 treinos, sexta e sábado, depois mais um treino para a formação do grid de largada. E no domingo pela manhã eles têm o chamado warm-up, o treino de aquecimento. 30 minutos, onde os pilotos trabalham com os carros em condições de corrida, com tanques cheios, onde eles sentem realmente como vão os carros se comportar durante a prova. Agora nós vamos acompanhar alguns momentos deste treino hoje pela manhã, aqui na Espanha, e os principais resultados. Vamos ver. O treino começou precisamente às 6h30 da manhã, horário de verão do Brasil. Mika Häkkinen com a McLaren acabou sendo mais rápido, 1 minuto 23 segundos, 251 milésimos. Villeneuve, com todo o cuidado, se disse satisfeito com o rendimento do seu carro. Ele fez o 5º tempo neste treino. Michael Schumacher um pouco mais lento. Ele foi o 7º com 1:24.063. Frentzen, que vai largar junto dos dois que disputam o título e que é importante nesta briga, foi apenas o 8º. E como as McLaren têm chance de ganhar a corrida, David Coulthard foi o 4º colocado no warm-up. Problemas mesmo teve Rubens Barrichello. Mais uma vez estourou o motor Ford de seu carro e ele teve que voltar a pé para os boxes. O resultado desse warm-up mostra que a McLaren não estava brincando quando dizia já desde a sexta-feira que tem realmente possibilidades de vitória, de lutar pela vitória nesta corrida. E Mika Häkkinen termina o ano certamente sem vitória, mas termina o ano como o grande campeão dos warm-ups. O que interessa para a gente é a colocação do Villeneuve, que ficou em 5º lugar, e do Schumacher em 7º, mas com tempos parecidos, o que mostra que o equilíbrio registrado no treino está aí também quando os carros entram na pista em condições de corrida, com tanque cheio, tudo preparado para a corrida. Mas você que passou o ano todo vendo o sinal verde, um sinal verde que mostra normalmente o lugar onde acontece a disputa de cada corrida, neste sinal verde que você vai ver agora é um pouquinho diferente. Ele mostra exatamente as curiosidades e as coincidências que envolveram este final de campeonato. Vamos ao sinal verde. Se um grande novelista fosse convocado para escrever um roteiro com o máximo de suspense, contando a disputa de um Mundial de Fórmula 1, ele criaria um personagem do tipo vencedor, não muito simpático, uma equipe com notável popularidade que inspirasse uma grande paixão no mundo todo, um outro piloto do tipo rebelde, de preferência com os cabelos pintados, que não gostasse muito de obedecer regras. Os dois disputariam palmo a palmo as corridas do ano e perto do final do campeonato aconteceriam 2 bandeiras amarelas, uma para cada lado, inspirando sentimentos de ódio, revolta e aumentando a rivalidade entre as equipes, os pilotos e os torcedores. Esse quadro de brigas na pista e no tribunal, apelações, desclassificações, ameaças de ambos os lados, desemboca numa final emocionante, com o título sendo disputado numa única corrida. Entre os dois rivais, separados por apenas um ponto, aquele que chegar na frente será o campeão. Nem Hollywood faria melhor.
cenário para tudo isso é a bucólica Jerez de la Frontera, com suas ruelas floridas, sua gente calma, suas dezenas de igrejas, as pombas na praça. Uma ideia de paz em confronto com a guerra na Fórmula 1. O campo de batalha, desta vez, parece também escolhido a dedo. O circuito de Jerez de la Frontera, de pista estreita e curvas fechadas, é o ideal para uma briga em que a qualidade do motor e do chassi vai valer menos do que o braço e a cabeça do piloto. A Fórmula 1 não precisou de um novelista para criar um roteiro fantástico para esse final de campeonato. A briga pela pole position se encarregou de dar o toque mais caprichoso na história real da decisão. Durante um rápido cochilo da lei das probabilidades, 3 pilotos fizeram a pole com um tempo de 1:21.072. Um empate nos milésimos de segundo entre Villeneuve, Schumacher e Frentzen. A pole, de direito, fica com Villeneuve, que tem a preferência porque foi quem fez primeiro. O segundo foi Schumacher, numa volta em que vinha andando mais do que Villeneuve em todos os trechos da pista, mas não foi tão perfeito no trecho final e cruzou a linha com um tempo que fez a alegria da Williams e deixou a Ferrari com cara de decepção. O empate dos dois já era uma coincidência rara, mas a Fórmula 1 vive um momento tão especial que o sobrenatural resolveu dar sua contribuição. Quando o carro de Frentzen cruzou a linha e apareceu na tela o triplo empate, Schumacher não acreditou no que via. A decisão do Mundial de 97 começa com os 2 rivais na primeira fila e com o mesmo tempo. Villeneuve, Williams e Schumacher, Ferrari. Na segunda fila, Frentzen, Williams e Damon Hill, Arrows. Na terceira fila, Hakkinen, McLaren e Coulthard, McLaren. Rubens Barrichello larga na sexta fila, Pedro Paulo Diniz na sétima e Tasso Max na 10ª fila. O homem aprendeu a medir o tempo através da passagem do Sol. A ciência o levou a conhecer algo abstrato como um milésimo de segundo, mais breve do que um piscar de olhos. Mas para a Fórmula 1, isso já não basta. É preciso inventar algo mais brilhante do que o relógio. Para você ter uma ideia do que é esse milésimo de segundo, um piscar de olhos, isso que a gente costuma chamar como a coisa mais rápida que o ser humano pode fazer, esse piscar de olhos é 300 vezes mais lento que um milésimo de segundo. Daqui a pouco, o grande duelo da Fórmula 1. Quem tem Globo, tem tudo. Daqui a pouco, as... Fumava. Por quê? Não. Acho Villeneuve. Por quê? Acho que ele é mais arrogante do que Schumacher. Ele é veloz, bonito. Beleza, ganha a corrida? Não, mas você ganha muitos torcedores. Você também pode dar o seu palpite. Daqui a pouco, os números para você votar. A Fórmula 1, sempre em busca de mais equilíbrio, deu um passo muito importante neste ano de 97. Realmente, o campeonato já não apresenta assim, uma equipe vencedora, uma equipe quase imbatível, como foi a McLaren durante um tempo, como foi a Williams nos últimos anos. Neste campeonato, Villeneuve, por exemplo, abriu a temporada fazendo uma pole position na Austrália com 1,7 na frente de todo mundo. E termina exatamente empatado no mesmo tempo de Schumacher e, coincidentemente, também no mesmo tempo do seu companheiro Frentzen. Então a Fórmula 1 teve altos e baixos em relação a Villeneuve e em relação a Schumacher. O campeonato começou totalmente do lado de Villeneuve, teve um momento em que Schumacher passou à frente e manteve essa liderança durante um bom tempo. Villeneuve recuperou, Schumacher recuperou e no final Villeneuve recuperou de novo e agora Schumacher é que chega um ponto à frente de Villeneuve nessa grande decisão. Vamos ver então quais foram os grandes momentos deste duelo Schumacher-Villeneuve em 97. Abertura da temporada. Villeneuve é pole, mas logo na primeira curva acaba na brita com uma dupla do barulho. Ed Irvine e Ralf Schumacher. A vitória da McLaren de Coulthard. Segundo colocado, Schumacher sai na frente no duelo com Villeneuve. 6-0 para o alemão.
A rivalidade esquenta na primeira curva de Interlagos. Depois da nova largada, Villeneuve despacha o alemão e cruza em primeiro. Schumacher é o quinto. O canadense vira 10-8. Na Argentina, a Ferrari sai do páreo logo na primeira curva. Bate em Barrichello e abandona. Aí fica fácil para o canadense. Villeneuve fatura a segunda na temporada e abre uma vantagem de 12 pontos. Em Imola, Villeneuve tem a corrida nas mãos. Maldita caixa de marchas. Fim de prova, fim da tranquilidade. Frentzen vence. Schumacher ganha na regularidade. É o segundo e encosta. 20-14. Alegria em vermelho. Azul desespero. Culpa da chuva. O alemão dá um banho em Monte Carlo com direito a uma volta em cima do canadense. Schumacher leva a primeira no ano e Villeneuve fica pelo caminho. Schumi vira-vira. 24-20. O canadense dá o troco na Espanha. A Ferrari em crise sequer ameaça. Schumacher termina em quarto. Virada de Villeneuve. 30-27. Em casa, decepção para os fãs de Villeneuve. Ele bate sozinho e sai irado. Outro acidente bem mais sério interrompe a prova. O francês Olivier Panis perde o controle e vai na mureta. Schumacher, que estava em primeiro, é declarado vencedor. O vira-vira não para. O alemão abre 7 pontos de vantagem. Com menos carro e mais braço, Schumacher agradece os erros do canadense e repete a dose na França. Villeneuve roda e consegue cruzar em quarto. Na classificação, 47-33 para o alemão. A sorte muda de lado em Silverstone. Villeneuve larga mal e faz uma longa parada nos boxes. Todo mundo vai quebrando, até Schumacher. O canadense agradece e recebe a bandeirada. A diferença cai para 4 pontos. Na casa do alemão, o austríaco Berger faz festa. Para a Ferrari, vale o segundo lugar de Schumacher. E mais do que isso, o abandono de Villeneuve. Schumi abre 10 pontos. Villeneuve e a sorte. Um reencontro. Com toques de magia negra. Pobre Damon Hill. Era a última volta. A vitória cai dos céus. Schumacher é o quarto. Só 3 pontos separam os rivais. Dilúvio em Spa, prenúncio do show de Schumacher. Numa só volta, ele deixa Villeneuve e o resto para trás. O rei merece a coroa. Villeneuve patina em quinto. O placar é 66-55. Em Monza, os duelistas são coadjuvantes de David Coulthard. Villeneuve em quinto, Schumacher em sexto. Uma trégua passageira. O alemão segura 10 pontos de vantagem. O canadense se recupera na Áustria. Para variar, uma péssima largada. A recuperação vem durante a prova. É a 6ª vitória de Villeneuve na temporada. Schumacher é o 6º. A diferença fica na margem de erro. 1 ponto. Erro que se transforma em acerto. Em Nürburgring, a Williams manda. Villeneuve vence e Schumacher não completa. Azul 77, vermelho 68. No Japão, a Ferrari vem unida para derrotar Villeneuve. Numa corrida cheia de estratégias, Schumacher consegue a vitória, graças à ajuda do fiel Irvine. Villeneuve chega em quinto e não leva. É desclassificado por causa de uma infração nos treinos. Mais uma vez, Schumacher vira o placar, 78-77. O ponto que pode valer o campeonato. Foram 7 vitórias de Villeneuve contra 5 de Schumacher. Em pole position, Villeneuve 10-3. Mas agora está tudo igual. 1 ponto de vantagem para Schumacher não quer dizer nada, porque vai ganhar o campeonato, na verdade, quem chegar entre os dois, o que chegar na frente do outro. E um equilíbrio como o que se viu ontem, nos milésimos ali, 3 pilotos empatados, em 26 anos de Fórmula 1 nunca vi nada igual. E até se comenta que já está, os cronômetros da Fórmula 1 já precisam de 1/4 zero, quer dizer, 1/10 de milésimo para que haja desempate em qualquer situação. Realmente um equilíbrio muito grande e agora vai ganhar quem chegar na frente. Daqui a pouco, o grande duelo da Fórmula 1 aqui em Jerez de la Frontera. Quem tem Globo? Mundial de Fórmula 1, Schumacher ou Villeneuve? Schumacher. Eu torço pelo Villeneuve. Por quê? É mais simpático. O Schumacher é uma pessoa assim meio antipática, né? Schumacher. Por quê? É mais garra. Villeneuve. Por quê? Porque é o piloto mais arrojado que tem na Fórmula 1. Sou Schumacher e não abre mão. Afinal, a Ferrari está esperando há muito tempo para ganhar esse campeonato. E eu acho que os italianos vão ficar muito felizes com isso. E você, não vai dar o seu palpite? Daqui
Daqui a pouco os números para votar em Schumacher ou Villeneuve. Acelere, a ligação é gratuita. Tática é a palavra de ordem aqui em Jerez de la Frontera. E nesse aspecto a Ferrari tem um sério problema. Irvine está apenas em 7º. Com certeza ele vai ter um carro bastante leve, com o objetivo de chegar onde está o Villeneuve, quer dizer, para iniciar uma briga com o Villeneuve. Mas numa pista como o Jerez de la Frontera, largando na 4ª posição, mesmo com o carro leve, não é certeza que ele vai conseguir. Por outro lado, o grid favorece totalmente a Williams. O Frentzen, que é companheiro de Villeneuve, está na 2ª fila, 8 metros atrás do Schumacher, também deve ter o carro leve e vai partir para o ataque a Schumacher logo na primeira curva. O objetivo é fazer com que Villeneuve não tenha essa obrigação de partir para o ataque, porque o canadense não pode se envolver em nenhuma confusão. Aliás, Villeneuve no grid está cercado de amigos. Tem o companheiro de equipe, o Frentzen, e tem ao lado do Frentzen, também na 2ª fila, o Damon Hill, que já deixou claro na corrida do Japão que faz qualquer coisa se ele puder prejudicar o Schumacher ajudando o Villeneuve. Aliás, até com uma certa razão. Damon Hill, e ninguém esquece que em 94 o campeonato foi decidido com o Schumacher jogando o carro para cima do carro de Damon Hill. Mas vamos ver agora como o pessoal da Fórmula 1 vê o outro lado. Como os pilotos e equipes veem aquelas que foram as grandes decepções da temporada. E atenção, desportistas, a Fórmula 1 apresenta os piores do ano. A decepção foi o Frentzen. Para mim, o Frentzen andaria muito mais do que andou. Achou que se esperava muito da McLaren, mas por problemas de carro e motor, não venceram tanto quanto deveriam. A decepção houveram tantas decepções, mas acho que a maior de todas são os problemas que eu tive, assim, com o meu carro. Negativo? Meu acidente. Hoje, aqui na hora da decisão, o pior que poderia acontecer seria o campeonato encerrar com uma batida, uma coisa proposital. Mas a FIA já avisou que está de olho em todos eles. E nas palavras de Bernie Eccleston, o campeão, independentemente do resultado, o campeão vai ser aquele que a FIA declarar campeão do mundo. Daqui a pouco, o duelo da decisão da Mundial de Fórmula 1 aqui em Jerez de la Frontera. Quem tem Globo, tem tudo. Daqui a pouco, em Terra de Técnicos, um cego é rei. O mercado. Você está vendo o Coulter e eu lhe digo que o Rubinho já entrou no estádio. Já entrou no estádio o Rubens Barrichello. O Hackney ainda não entrou no estádio, não. É grande a vantagem do Rubinho. Só agora que o Hackney entra no estádio. O Rubinho já vai para contornar a curva que traz para a reta. Rubinho vai rasgar a reta e Hockenheim vai entrar na última volta do Grande Prêmio da Alemanha. Aí vem Rubinho para completar a volta. Passa Barrichello. Traz a Ferrari. 6.823 metros, separando o Barrichello da vitória que ele tanto sonha e há tanto tempo espera. Agora já são 6.500 metros. Aos poucos, de forma ainda tímida, a equipe Ferrari vai se posicionando. Aí vão todos buscando posição para saudar Rubens Barrichello. Toda a equipe Ferrari. É um momento bonito da Fórmula 1. Aí vem Rubinho que arriscou tudo. Capricha, Rubinho, na ponta dos dedos que você merece. Lá vem ele. Ela teria que ser assim depois de tanto tempo. Tantas e tantas vezes Barrichello namorou com a vitória. E ela teria que vir assim, dramática.
com parada para troca de pneus, com um alucinado andando na pista, com chuva, com ele com pneu de pista seca na chuva. Eu olho para o Burt do meu lado, o Burt chora na cabine. Aí vem Rubinho, vem para os metros finais. Finalmente o dia vai chegar. Aí o Schumacher, para torcer pelo Rubinho. Rubinho faz pontos para ele, para Schumacher. Aí o Hakkinen vem se aproximando do Rubinho. O Rubinho vai chegar, vou ficar de olho para ver ele aparecer no estádio. Aí o Coulthard, que é o terceiro colocado. Vamos para os metros finais da prova. É a 11ª etapa da Fórmula 1 2000. O Rubens Barrichello entra no estádio. Agora são 3 curvas. O torcedor alemão toca buzinas, agita as bandeiras da Ferrari. Capricha, Rubinho, capricha que é o seu dia. Capricha que é o seu momento. O Brasil inteiro vibrando por você. Aí vem Rubens Barrichello. E nós vamos ouvir o tema da vitória, que há 7 anos não tocávamos. Aí vem Rubinho na ponta dos dedos. Rubens, 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 Rubens Barrichello do Brasil! Rubens Barrichello do Brasil vence de forma brilhante o Grande Prêmio da Alemanha. Chegou o dia. Foram 7 anos de espera na Fórmula 1 brasileira. De novo no alto do pódio. Aí a festa da Ferrari. Teria que ser assim. Teria que ser de forma dramática. E repare que eles festejam mais do que festejam normalmente. Livre mesmo, Rubinho, só que o ar. Solta o cinto, bate no cinto, levanta no carro, faz o que você quiser. A bandeira brasileira. Valeu, Rubinho. Isso, Rubinho. Salta o cinto e levanta no carro. Ergue o seu punho. Viva seu momento. Faça rolar suas lágrimas. Porque elas são de alegria, mas são também de uma carreira muito sofrida. De muita gente que não acredita. De gente que tem um mau hábito de não respeitar o talento dos outros. Chega o momento de Rubens Barrichello. A vitória é sua, Rubinho. É do automobilismo brasileiro. Rubens Barrichello do Brasil. Como é bom ouvir de novo, escutar de novo o tema da vitória. E de forma curiosa nós temos na cabine o Luciano Burt, grande amigo do Rubinho. E as coisas parecem acontecer sem mais nem menos. O Geraldo Rodrigues, durante muitos anos, foi menos de amigo ligado ao Rubinho. Primeira vez que ele entra na cabine esse ano. Então tem louco que entra na pista, tem chuva que cai na hora errada. E aí o abraço de todo mundo da Ferrari. E eu olho para minha direita, vejo o Burt chorar, olho para a esquerda e vejo o Reginaldo chorar também. Fala, que o momento é importante. É realmente de grande emoção, porque é uma coisa que a gente espera há muito tempo. Principalmente ouvindo a música, ouvindo de novo a música que a gente viu marcar as vitórias de Piquet e principalmente de Senna, numa pista onde, vale a lembrança, o Emerson Fittipaldi conseguiu seus primeiros pontos na carreira na Fórmula 1, num dia 2 de agosto de 1970, chegando em 4º lugar, e onde o Brasil venceu 3 vezes com Piquet, 3 vezes com Senna, e uma vitória numa circunstâncias dessas, né? Só poderia ser assim a primeira do Rubinho. Schumacher tem 56 pontos, Coulthard e Hakkinen tem 54. E o Rubinho sobe para 46 pontos e já começa a querer participar dessa briga, hein? E permite a liderança e devolve a Ferrari a liderança. No Mundial de Construtores, 102 pontos contra 98. A chuva cai mais forte. Aí o Schumacher vai lá para o abraço pessoal. Tenho certeza que o Schumacher vai receber o Rubinho no parque fechado. E agora vai crescer muito o Rubinho. Nós conversávamos isso na Áustria. E nós falamos exatamente sobre isso. O Rubinho vai chegar.
ela vai vir com naturalidade. Veio nada. Veio dramática, de forma dramática. Mas agora tudo passa a ser normal. E outras vitórias virão. Galvão, vamos ouvir aqui o Schumacher aqui. Vamos lá, Schumacher. Show me. What does it represent for you, this win of Ruben? This is simply amazing. I'm very, very happy about him. He suffered a couple of times this year, and now in this unbelievable race, to finish in first position, I can only say well done. Thank you. Tá aí o Michael Schumacher cumprimentando o Rubinho pela vitória, dizendo que foi uma vitória magnífica, amazing, que significa algo como extraordinário e assim uma coisa incrível, quase inacreditável. E linda a vitória do Rubinho, ele dizendo que está muito emocionado com isso. Schumacher esperando aqui ao lado a chegada do Rubinho, que chega agora o Rubinho vibrando muito, Galvão. Vamos lá, se você conseguir falar com ele, tá ótimo. Rubens Barrichello, o Schumacher vai receber Rubinho. Aí Schumacher recebendo o Rubinho, que vive o seu grande momento. O abraço de Rubinho em Schumacher, seguramente chorando, se emocionando as lágrimas. Hakkinen, Coulthard, todos vão ali abraçar o Rubinho. Porque talvez não, seguramente todos sabem o talento que esse rapaz tem. E essa vitória que teimava em não chegar nunca. Todos eles viveram esse momento da primeira vitória. Mas seguramente para Coulthard, para Hakkinen ou para Schumacher, ninguém viveu um momento tão ansiosamente aguardado. O Ron Dennis ali fica a imagem da tristeza e a festa da Ferrari. Repare a emoção dos mecânicos da Ferrari. E aí sai o Jean Todt para abraçar o Rubinho. Largando da 18ª posição. Barrichello não tira o capacete. Nessa altura ele não pensa em outra vez. Um cumprimento com o Schumacher. E o Schumacher parece realmente demonstrar felicidade ali. Assim que acabou a corrida, o Schumacher se abraçou com a mulher dele e com o Ross Brown, que é o grande estrategista da equipe, e vibrou muito com a vitória do Rubinho. O Rubinho ainda com o capacete. Ele não chega para os abraços. Ele vai lá para a pesagem. Rubens Barrichello venceu, Hakkinen foi o segundo, Coulthard o terceiro, Jason Button o quarto, Salo o quinto, De La Rosa o sexto. Aí o Schumacher e a mulher dele, a Corina. Mika Hakkinen, que teve uma atitude bonita indo abraçar Rubinho, o Coulthard que também foi abraçar Rubinho. E eles vão fazer isso no pódio. E agora lá na pedagem nenhuma. E lá na pedagem o Johnny Herbert foi lá dentro agora abraçar o Rubinho. Também foi seu companheiro de equipe. Aí, Rubinho. Rubens Barrichello. Carrega ali a bandeira brasileira na mão esquerda. Tem a imagem da emoção. Agora já sem o capacete, o carinho com o Jean Todt. É um momento de muita emoção, realmente. E aí o instante da vitória, como ele lentamente passava, junto à festa da Ferrari. Brasil! E nos dava a emoção da vitória. E a equipe McLaren aplaudia o Rubinho ali também. E a equipe Stewart, a antiga equipe Stewart, a equipe Jaguar. A equipe Jaguar ali atrás, que era a equipe dele ano passado, toda ela na mureta esperando o Rubinho. E olha só. Tem gente ali da Arrow, tem gente que a equipe é uma pessoa querida na Fórmula 1. Então você talvez saiba quem é. Quem fala coisa sem pensar e quem não respeita o talento, a luta, a batalha, o sofrimento dos outros. Pensa duas vezes, tá? Rubens Barrichello do Brasil vence o Grande Prêmio da Alemanha. Brasil! Tá emocionado, Boto? Acho que o Rubinho que me ajudou tanto lá na Áustria, na minha estreia. Acho que se eu tivesse que retribuir tudo que ele fez pra mim até hoje, eu era desejar uma vitória como essa pra ele. Acho que não podia ter um presente melhor. Como você disse, isso talvez agora de uma vez por todas parem com toda a maldade até que fazem com ele de vez em quando. Ele mostrou que talento tem de sobra e que ele merece muito estar onde ele está. Você viu o quanto ele é querido aqui na Fórmula 1. Então eu só posso desejar tudo de bom para ele de hoje em diante. Rubens Barrichello vence saindo da 18ª posição, partindo para o ataque, arriscando tudo em cada freada e depois arriscando mais ainda ao tomar a decisão
de andar com essa água toda com pneu para pista seca. E aí o momento da chegada, em que ele vibrava, soltava o volante e agora vai para o pódio. E o tema da vitória segue aí ao fundo. Rubinho agradece a Deus, se emociona e vai às lágrimas. E outra vez o hino nacional será tocado na Fórmula 1. Do hino nacional brasileiro. Eu acho que eu nunca vi tanta emoção num pódio, ou pelo menos há muitos anos. E o hino italiano. São torcedores, são profissionais da imprensa, são profissionais da Ferrari. Você viu o Rubinho repetindo os gestos do Schumacher, que a cada vez faz questão de reger ali o hino italiano. E aí o troféu pela primeira vez no fundo do coração, Rubinho. Que seja o primeiro de muitos, a primeira de muitas vitórias e de muitas alegrias que você merece. E tenho certeza vai dar ao torcedor brasileiro. O que fica claro, Galvão, nessa atitude, por exemplo, do Hackney, do Coulthard, de outros pilotos, é que todo mundo respeita uma carreira difícil como foi a do Rubinho, como tem sido a do Rubinho. Agora, você vê aqui, com 124 grandes prêmios para chegar à primeira vitória. E levando o Brasil à sua 80ª vitória na Fórmula 1, lembrando sempre as 14 de Emerson, uma de José Carlos Patti, as 23 de Piquet, as 41 do Senna e agora a primeira, que a gente espera que seja a primeira de muitas do Rubinho, 80ª vitória do Brasil na Fórmula 1. Aí Coulthard recebendo o troféu, Rubinho, Hackney e Coulthard. Schumacher é o líder do campeonato com 56 pontos. O Hackney e o Coulthard tem 54 e o Rubinho vai para 46. Faça a sua festa, Barrichello. E a homenagem de Coulthard e Hackney. Fica claro para todo mundo o carinho que o mundo da Fórmula 1 tem por esse rapaz. Que chega agora ao momento dele, tem sambadinha, hoje ele tem direito a tudo. Faça a festa, que a festa é sua, Rubinho. É o Brasil de novo no alto do pódio. Rubens Barrichello vence, e vence de forma brilhante, olha só. Coulthard e Hackney. Belas imagens que ficam marcadas. Rubens Barrichello, a primeira vitória dele na Fórmula 1. A festa da torcida embaixo d'água, o aplauso e o reconhecimento da equipe por uma grande corrida para quem largou em 18º lugar.
e que deu mais de 10 voltas com pneu para pista seca numa pista molhada com muita chuva. Voltamos já. Valeu, obrigado. Comemore. Valeu muito, Rubinho. Olimpíadas 2000. A Globo é mais Brasil. O novo rótulo da Antártida, que não esperava viver tanta emoção depois que Schumacher saiu na primeira volta. E aí, Rubinho tem frequentado muito essa coletiva. Isso acontece sempre no final da corrida, só que nunca sentado nessa posição central. Vamos ouvir as primeiras palavras do Rubinho. I just feel great. I mean, I hear the guys saying that the last lap when you're going to win, you know, is such a long lap, and you know, I had lost the taste almost because it was such a long time ago. So it was really the longest one, and I promise you that today it was getting a bit more tricky because the rain was coming in separate places. Ele está falando que a chuva caía em partes separadas, então ele tinha essa diferença, essa dificuldade em conduzir o carro. A bad day and it can be good, so let's make it as simple as possible. And I couldn't believe. I'm just, I can't believe my eyes. Está dizendo que um dia que era muito ruim, que acabou se transformando, que ele não consegue acreditar. Ele diz, eu não consigo acreditar no que está acontecendo. Hey, I mean, we are a team, we are a big family, and Ross said, Mika is coming, time, mas eles são uma grande família. And let's stay one lap more. And after that lap, he said, just keep on going, Rubens. You're gonna win if you keep that pace. So I mean, it was great because the slicks were doing really well in the straights and the three chains. Com a equipe que disseram a ele, vai, Rubinho, vai que você pode vencer, vai que você vai vencer. E a decisão tomada naquele instante de não parar para botar os pneus de chuva. Uma decisão que foi dele, ficou claro. Pay the price, so it was great. Aí Rubinho falando pela primeira vez como vencedor de uma prova de Fórmula 1, e ele ainda vai falar em português, hein? Nós vamos aqui tentando traduzir para você todo esse instante de emoção de Rubens Barrichello. Mas depois o Coulthard vai falar, o Hakkinen vai falar e o Rubinho ainda vai falar em português. Because then I started to count. I was too busy at that time. And then I just then realized that he wasn't on the track. Está falando agora dos problemas que teve de recuperação de posições. E agora Mika Hakkinen é quem vai falar. Reginaldo Leme, vamos até mostrar para vocês, até que o Rubinho volte para falar em português. Vamos mostrar a vocês alguns momentos da corrida dessa recuperação de Rubens Barrichello. Para o senhor ficar sabendo exatamente o que está, é o Rubinho erguendo os braços, fazendo a comemoração. Um momento com a torcida, numa corrida absolutamente especial, Reginaldo. Uma corrida trabalhada desde a largada, em cada ultrapassagem. Em cada momento que ele arriscou, em cada ultrapassagem feita no limite, até chegar à segunda posição. E o que aconteceu com uma pessoa transtornada, alucinada, entrando na pista, que obrigou a entrada do primeiro safety car, que deu a ele a chance de se aproximar e deu a ele a chance de descontar aquela troca que teria em diferença à McLaren. Mas depois, então foi por isso? Não. Porque ele teve que tomar a atitude mais corajosa que tomou na carreira dele, de permanecer na pista com pneus secos na chuva, acreditando que teria talento, que valia a pena assumir o risco para ganhar de um bicampeão mundial, que é o Mika Hakkinen, que você está vendo aí. Se a primeira vitória de um piloto em um grande prêmio ele jamais esquece, imagine uma vitória nessas condições, uma vitória numa corrida em que dependeu da habilidade dele, da coragem dele, inclusive da insistência que ele teve com a equipe em se manter na pista com o pneu de pista seca. Claro que só ele poderia avisar a equipe de que nessa parte da pista aí, estava muito mais seco, não chovia. Só começou a chover depois, mas continuou ainda possível andar com o pneu liso, com o pneu de pista seca. Contrariamente ao que outros fizeram, ao que o Hakkinen fez, o Coulthard tentou fazer a mesma coisa que o Rubinho, acabou desistindo. Rubens Barrichello, um piloto que nasceu no dia 23 de maio de 1972, disputou 124 grandes prêmios com essa corrida de hoje. Ele fez 3 pole positions na carreira,
ele conseguiu 5 segundos lugares, 7 terceiros, 11 quartos lugares e chega finalmente à sua primeira vitória. Uma vitória com o valor que teve esta, reconhecido pelo próprio Ross Brawn, pelo Schumacher e por todos os companheiros da equipe. A equipe Ferrari comemorar tanto como essa vitória de Rubinho. E se o Schumacher, que você vê aí, sempre disse que tinha a agradecer ao Rubinho aquela corrida do Canadá, que o Schumacher acabou ganhando, mas com o carro quase sem condições. Vamos lá, vamos ouvir o Rubinho. Hey, let's talk about this win. I mean, it's been a long time, and falaram se ele se acha com chance do campeonato, ele disse que não quer falar sobre isso. Não é o momento para falar sobre isso. Nem quer pensar nisso. Number two, it doesn't matter. I mean, they give me the car, and the car works perfect. I mean, I was lucky today that it was an accident on the first lap, and the strategy worked out. But it's let's just make some party tonight and enjoy the timing. Thank you, gentlemen, very much indeed. And can I have a word now from Rubens and from Ele falando aí de toda estratégia. Agora sim, em português, Rubinho. Dedicar essa corrida ao Ayrton Senna, porque foi uma pessoa a quem eu devo muito ainda nessa minha carreira. E também ao meu pai e a toda a minha família, a Silvana, que está com certeza mais contente do que eu. Dizer que foi uma corrida muito, muito, muito especial, foi uma corrida muito difícil, foi uma decisão muito difícil, mas naquele ponto foi uma decisão para a vitória ou para não fazer pontos. Então eu realmente só tenho que estar muito contente e dedicar essa corrida a todos aqueles também que me suportaram todos esses tempos de dificuldade, todos aqueles que aguentaram as brincadeiras, e dizer que é muito bom estar naquele primeiro lugar. Aí, portanto, Rubens Barrichello. Agora o Mika Häkkinen vai falar ali em finlandês. Rubens Barrichello. A primeira declaração ao vivo de Rubinho em Hockenheim. Aí o abraço de Rubinho com Schumacher. O momento em que ele abraçava Schumacher. E a gente vai chegando. Você está vendo o culto do Mika Häkkinen. Nós vamos chegando aqui ao final de nossa transmissão. É claro que você vai ter toda a emoção de Rubinho. Você vai acompanhar hoje no Fantástico, amanhã em todos os telejornais da Globo, no Jornal Nacional. Nós vamos tentar estar próximo a ele nesse momento tão especial. Parabéns, Rubens Barrichello. A sua hora, o seu momento chegou. E você foi brilhante no momento de sua primeira vitória. O Grande Prêmio da Europa de Fórmula 1 na Alemanha. Schumacher ficou em segundo hoje. Desta vez não veio ordem dos boxes para o alemão ganhar, não. Perfeito do começo ao fim. Numa largada movimentada, Rubinho pula de quarto para segundo e ainda na primeira volta passa Ralf Schumacher para assumir a liderança. Só que Michael Schumacher também vem atrás com tudo e rapidamente já é o segundo. As Ferraris disparam, não tem adversário e Barrichello é o melhor. Schumacher tenta se aproximar do brasileiro e erra. Rubinho abre vantagem. Parece ser o dia dele. Mas depois do que aconteceu no GP da Áustria, em que ele recebeu ordens da equipe para dar passagem ao alemão, a dúvida estava no ar. Talvez a Ferrari disfarçasse uma troca de posições nos boxes, retardando uma parada de Rubinho? Não. No primeiro pit stop, tempos rigorosamente iguais. Na segunda parada, o tempo do brasileiro foi até melhor que o do alemão. Na luta pela quarta posição entre Juan Pablo Montoya e David Coulthard, o colombiano da Williams acaba tirando os dois à prova. E o escocês da McLaren fica irritadíssimo. Henrique Bernoldi chegaria em 10º. Felipe Massa faz uma ótima corrida para chegar em 6º, marcando mais um pontinho. Já tem 4 na Fórmula 1. Quanto a Rubinho, a apreensão continua até o fim. Schumacher encosta. Ross Brawn e Jean Todt, os homens que tomam as decisões na Ferrari, não param de falar pelo rádio. Será uma nova ordem? Não. Dessa vez, o torcedor brasileiro pôde ouvir 2 músicas que adora e de que estava com saudade. Uma na bandeirada. Outra no pódio. No clima de uma Copa do Mundo, o sentimento de amor ao Brasil está reforçado ao limite. Rubens Barrichello pode comemorar a 2ª vitória dele na Fórmula 1.
Eu tenho um orgulho nacional muito grande, eu gosto do Brasil, eu gosto do povo. E eu já disse todas as vezes em que eu prometi alguma coisa, era para o meu povo, um povo sofrido, um povo que torce tanto para esse futebol, torce tanto pelo esporte, então era por isso. Então eu acho que vão estar soltando rojão com certeza. E feliz de ouvir o hino nacional, né, Rodrigo? Ah, maravilha, não consegui segurar tanto, eu não ia chorar nada, mas não teve jeito. Lembranças que não querem se deixar esquecidas. Foi assim com a vida de Piquet, que também fez a história de um Brasil campeão. Hoje, Piquet faz 50 anos. Tento imitar o máximo ao Emerson. O Emerson foi 2 vezes campeão mundial, 2 vezes vice-campeão mundial. Está preparado para ser ídolo aqui no Brasil, pelo menos? Acho que sim. Não deu nenhum problema no carro, foi muito fácil. Foi mais fácil do que eu esperava. Curva da vitória para Nelson Piquet. Ele contorna, com cuidado, vai Piquet, Piquet, vitória, Brasil, Nelson Piquet! Piquet tinha apenas 20 corridas na Fórmula 1 quando chegou à sua primeira vitória. No dia 30 de março de 1980, em Long Beach, ele subiu ao pódio ao lado de seu grande ídolo Emerson Fittipaldi, que foi o 3º colocado na corrida. Grande Prêmio da Hungria foi disputado sob o impacto da notícia de que Piquet estava deixando a Williams para correr pela Lotus na próxima temporada. A saída de Piquet está ligada ao difícil relacionamento do brasileiro com Nigel Mansell, o outro piloto da Williams. Na volta de número 42, Piquet, que já era o 4º colocado, passa Prost e assume a 3ª posição. Mas o melhor momento da corrida aconteceu quando Piquet tentou e quase conseguiu ultrapassar Ayrton pela 2ª vez. Na manobra, Piquet teve que pisar forte no freio e Ayrton acabou recuperando rapidamente a posição. Mas o pega continuou 2 voltas depois. Piquet, em outra manobra sensacional, repete a operação e mesmo tendo que pisar no freio novamente, consegue passar por Ayrton. Reveja no replay. É um dia muito emocionante para mim. Como é que você se sente como campeão? Sua primeira sensação? É uma coisa que depois que você vence, ninguém pode tirar de você. Depois, os mecânicos da Benetton apareceram, todos com o rosto coberto por máscaras feitas com uma foto do próprio Piquet. O grande momento é o momento que eu estou vivendo agora, esse que é o grande momento, é o momento que a gente precisa viver, é o momento de hoje. O que passou, passou, e o que vem ninguém sabe o que vai acontecer. Então tem que viver o momento, e essa é a minha filosofia que eu tive até hoje e sempre funcionou bem. Eu me sinto como se estivesse nas nuvens. Sinto como eu não fosse humano, fosse outra coisa, sei lá, né? É difícil explicar. É bom relembrar, né? E a história de vitórias do Brasil continua. Hoje a festa foi na quadra. O Brasil com emoção. O segundo, e junto com a família Schumacher, Rubens Barrichello. Rubens Barrichello vencendo pela 3ª vez na sua carreira. Para a alegria da Ferrari, para a festa do torcedor brasileiro. Champanhe para o Rubinho Barrichello comemorar mais uma vitória. É isso, Rubinho, é um gosto doce, é um sabor agradabilíssimo da vitória. Que você se acostume sempre a curtir esse momento, a vitória da Fórmula 1, que as vitórias venham mais e mais, e de repente daqui a pouco vai chegar a sua hora também, quem sabe, de ser campeão mundial de Fórmula 1. Ele foi buscar o Jean Todt para dar um banho de champanhe no Jean Todt. Rubens Barrichello vence o Grande Prêmio da Hungria. É o Brasil na frente, daqui a pouco tem o Esporte Espetacular e suas atrações, e às 11h30, quem sabe tem mais vitória do Brasil, tem o vôlei na Liga Mundial Brasil e Rússia. Continue ligado, parabéns Barrichello pela vitória, e um bom domingo, continue sendo um bom domingo para todos nós. Globo, a gente se vê por aqui. Fórmula 1 2002. Mineiro é um cara calmo, tranquilo, sossegado. Só se não for o Cristiano da Mata logo depois da corrida. Aí, meu amigo, segura a língua afiada.
Concentração total. É a primeira corrida de Cristiano da Mata em Interlagos. E antes da prova ele já prevê dificuldades. Com o pneu intermediário que a gente tem, não dá para andar nessas condições. Da Mata larga na 18ª posição. Como bom mineiro, ele se beneficia de alguns acidentes e vai devagarinho ganhando posições. Devagarinho até demais. Ao contrário do que acontece com vários pilotos, a prova para ele tem poucos riscos. Para mim nem perigosa foi da velocidade que meu carro andava. Se acontecesse qualquer coisa eu estava a 20 por hora mesmo, não ia nem fazer nada. Apesar dos problemas, ele chega a estar na 4ª colocação. Mas o carro não ajuda. Assim como ganhou, da Mata perde posições com facilidade. E dos 10 carros que terminam a prova, o dele é o último. Mesmo tendo sido o único brasileiro a completar a prova, Cristiano da Mata não escondeu a decepção. Eu preferia ter quebrado mais na frente do que terminar do jeito que terminei. Para mim, terminar do jeito que eu terminei não vale nada, nem como experiência. Nunca me senti tão ridículo na minha vida inteira. Ainda nesta edição, uma reportagem completa sobre o Grande Prêmio do Brasil mais complicado da história. O personagem mais importante do Grande Prêmio do Brasil deste ano não é piloto, nem dono de equipe. Para falar a verdade, ele não fala, não anda e não escuta. O que é uma curva? Estar em um ponto sem conseguir enxergar o outro lado, sem conseguir saber o que está acontecendo do lado de lá. O curioso é que em Interlagos, todos sabiam o que acontecia do outro lado de uma curva, mas ninguém conseguia evitar. Montoya rodou e pouca gente notou. Depois vieram outros. Um brasileiro novato, um alemão mais famoso do que qualquer curva de qualquer autódromo também parou lá. Um estacionamento que seria a alegria de qualquer flanelinha pelas ruas de São Paulo. A curva do Sol apagou o sonho de muitos pilotos no GP do Brasil de Fórmula 1. Eles aprenderam que uma curva sempre traz perigos. Que após uma curva pode haver um novo destino. Lição aprendida. Então o jeito é levar esta aula de geometria para as outras pistas do mundo. E hoje, bem cedo, o Rubinho veio aqui na TV Globo para bater um papo com a apresentadora Ana Maria Braga. E é claro que o Globo Esporte estava lá. Acompanhado da esposa Silvana e do filho Eduardo, Rubens Barrichello esteve hoje de manhã no programa Mais Você e falou sobre a pane seca que o fez abandonar o Grande Prêmio do Brasil. Mais frustrante ainda é saber que a causa foi um problema humano. De uma certa forma, existem alguns componentes no carro que fizeram com que o uso de gasolina fosse maior. Eles não sabem ainda me dizer o porquê, mas também não vai mudar a história do GP do Brasil. Infelizmente, ela já foi definida dessa forma. Para tentar mudar a história de crianças carentes, o piloto brasileiro doou um macacão e um par de luvas para a campanha Criança Esperança da Rede Globo. Era mais do que obrigação, e é de coração que eu estou doando o macacão de sexta-feira, a luva de domingo, está até molhada ainda, então eu acho que é por uma boa causa. Rubinho viu novamente imagens da corrida e fez uma promessa. Acho que a gente ainda vai, nessa minha longa carreira de piloto, eu ainda vou sair daqui campeão um dia do Brasil. Todos os acidentes do GP do Brasil você vê já já, não sai. Foi a corrida mais tumultuada da história do Grande Prêmio do Brasil. Chuva forte, acidentes, metade dos pilotos fora da prova. E o Rubinho, hein? Mais uma vez deu azar. Uma olhadinha para o céu. Schumacher sabe de onde vem o problema. A tempestade alagou a pista de Interlagos. Para piorar, as equipes trouxeram pneus para chuva leve e ineficientes para a quantidade de água no circuito. Os pilotos nem queriam largar. Ganharam apenas 15 minutos de trégua. Depois do curto adiamento, a largada. E durante 7 voltas, o alemão Bernd Maylander lidera a corrida. Ele dirige o safety car. Atrás, uma fila indiana esperando a pista secar. Ela não seca, mas o safety car sai mesmo assim. E na largada para valer, o pole position Rubens Barrichello é ultrapassado por David Coulthard. É importante, Coulthard vem por dentro, Coulthard forçou demais. Foi bem o Coulthard para tomar a ponta. Em 2 voltas, Rubinho cai para a 6ª posição. Era o começo de uma das mais emocionantes e confusas provas da Fórmula 1.
Se não, o que dizer do acidente de Ralf Firman? A suspensão da Jordan quebra sozinha na reta dos boxes e ele ainda leva Olivier Panis para fora. As McLaren lideram com Raikkonen e Coulthard, mas conforme a pista vai secando, as Ferrari começam a dar show. Michael Schumacher, de 7º, chega ao 3º lugar. Rubinho vai no embalo e você já vai ver o quanto ele se recupera. Lá na freada do S do Senna. É o que ele vai fazer, já vai colocando por dentro. Quem sabe ele pode até passar os dois. O Weber já vai ficando para trás, fica exprimindo o Rubinho. Só que faltou secar um ponto da pista. Justin Wilson é a primeira vítima da curva do sol. Depois, Juan Pablo Montoya. O colombiano ainda está no carro quando Antônio Pisonia vai lhe fazer companhia. Praticamente tem um rio cruzando o circuito naquela curva, na curva do sol. O carro aquaplana e o piloto não consegue fazer nada, perde o controle completamente. Enquanto o resgate trabalha, lá vem Schumacher para se juntar ao grupo e quase fazer um strike. O clube da Curva do Sol ainda ganha mais 2 sócios, Jos Verstappen e Jenson Button. Agora sim, Barrichello. Entre acidentes, pitstops e boas ultrapassagens, ele já é o 2º colocado. A sensacional recuperação merece ser coroada. Então, ele persegue. E no erro de David Coulthard, assume a liderança. Parecia gol do Brasil. Espalhou David Coulthard. Espalhou Coulthard no S do Senna. Rubinho veio certinho por dentro e tomou a ponta. Vai ficar, olha a loucura do torcedor Interlagos. Só que a Ferrari faz um gol contra. 3 minutos depois, Rubinho para por falta de gasolina. Pelo 9º ano seguido, assim termina o GP do Brasil para ele. Não merecia isso. Falta algum ingrediente superior aí, porque a gente não pode simplesmente rezar se o carro vai quebrar, entendeu? Eu não sou um tenista, nem um golfista que dependo só de mim. Eu dependo de outras coisas também que hoje não teve como eles não estavam comigo. A corrida termina de forma pior para Mark Webber. O acidente é assustador. O piloto sai ileso. Quem sofre as consequências vem logo atrás. Um pneu do australiano sobra na pista e Fernando Alonso não consegue desviar. Olha outra batida forte aí. No mesmo lugar. No mesmo lugar. Gente, tem que parar a prova agora. Mesmo na maca, o espanhol avisa. Tudo bem. Como já é demais para uma corrida só, a direção de prova decide interromper o Grande Prêmio. No momento da bandeira vermelha, Giancarlo Fisichella é o líder. A Jordan comemora, o piloto comemora, apesar do carro em chamas no box. Mas no pódio, o degrau mais alto fica para Kimi Raikkonen. Pelo regulamento, quando se paralisa uma prova, vale a classificação de 2 voltas antes da interrupção. O finlandês dispara no Mundial com 26 pontos, por talento, um pouco de sorte e porque a estrela da McLaren voltou a brilhar. É a 3ª vitória da equipe inglesa em 3 corridas no ano. E a Fórmula 1, que mudou as regras por causa do predomínio da Ferrari, assiste agora à hegemonia da McLaren. A Fórmula 1 mudou de cor e definitivamente ganhou emoção. O GP do Brasil só deixa a dúvida se a dose não foi um pouco exagerada.